E a gente vai falar agora, volta a falar sobre plano de saúde, né? O que a gente deve levar em conta quando pensa em contratar um plano de saúde? Como avaliar se é ideal para você e para a sua família, tá? Eu estou recebendo aqui o Gabriel Massotti, que é advogado especialista em Direito da Saúde da OAB. Posso trazer uma pergunta para você? Claro. Porque a gente terminou o bloco falando sobre carência e cobertura temporária. E deixa eu trazer a Kênia, que perguntou o seguinte: se realmente os planos de saúde são obrigados ou não a cobrir plásticas reparadoras para pacientes que fizeram bariátrica. Olha, a cirurgia bariátrica é um procedimento já previsto no rol da ANS, então é de cobertura obrigatória. Entendi. Então, essa cirurgia pós-cirúrgica, ela é necessária até por uma questão de saúde. Então, ainda que não haja previsão específica no contrato, o Poder Judiciário tem sido afirmativo no sentido de conceder tutelas de urgência, ou seja, liminares, para que essas pessoas tenham acesso a todo o pós-cirúrgico, que nesse caso é essencial para as questões psicológicas e até físicas dessa pessoa. Porque faz parte, né, do procedimento, assim, digamos. Com certeza, né? é umbilicalmente ligado. Não há como fazer a cirurgia sem depois a cirurgia reparadora. Ele não teria nenhuma finalidade mais profunda, senão aquela que foi realizada. Deixa eu trazer mais pergunta antes de passar para mais uma grande dúvida que se tem quando se fala em plano de saúde. A Renata disse que adquiriu um plano de saúde quando descobriu um câncer. Entrou na carência de 24 meses. É certo mesmo essa espera? Ela quer saber também sobre coparticipação. Olha, se o diagnóstico do câncer foi posterior ao diagnóstico, ela tem que ter acesso à cobertura irrestrita, porque ela não tinha uma doença pré-existente. Essa doença se deu no curso do contrato que foi firmado. Então, se houver qualquer negativa em relação ao plano, o primeiro procedimento, Mônica, exigir que a negativa seja prestada por escrito pela operadora. De posse dessa negativa, procurar um advogado e, se houver negativa, buscar o Poder Judiciário aqui em Uberlândia ou aqui na região, né, na comarca que ela residir, e buscar uma tutela para que ela tenha o resguardo de toda a situação. O câncer já é muito pesado, Mônica. E quando a gente ainda tem essa falta de assistência da operadora, o caminho passa a ser a justiça. E demora muito, Gabriel, ou não, nesse caso, assim? O Poder Judiciário tem sido muito ágil e aqui a gente faz esse registro. Esse tipo de pedido, principalmente quando envolve uma urgência e uma emergência, que normalmente está vinculado ao diagnóstico do câncer, essas tutelas se dão dentro de poucas horas. O judiciário já se pronuncia e dá o direito para aquela pessoa. Porque imagina, né? Como é que fica a cabeça dessa pessoa. Deixa eu passar para uma outra grande dúvida que se tem quando fala em plano de saúde, mas você pode continuar mandando a sua pergunta, tá? Plano pode rescindir contrato em que hipóteses? Depende, Mônica, do tipo de adesão que foi feita. Por exemplo, para os planos individuais e familiares, a pessoa só pode ser retirada do plano em duas situações: por inadimplência ou por fraude, ou seja, se tiver alguma questão falsa nos registros para fazer o contrato. Já nos planos empresariais, a situação é um pouco mais delicada, porque como é uma relação entre duas empresas, a ANS não regula. E não regulando, é legítima a operadora buscar essa rescisão. Nesse caso, ela tem que fazer isso 60 dias antes, isso para os planos empresariais, tá? Com 60 dias de antecedência e permitir uma possibilidade, um salvo-conduto para essa pessoa que está saindo ter acesso à migração para um plano correspondente. A Miris, ela quer saber o seguinte: vem em relação à idade. Plano de saúde, por exemplo, para um idoso de 78 anos. Mônica, começa a pagar R$ 1.500 mensais por um plano para um idoso dessa idade, 78 anos? É uma grande dificuldade que nós temos. Com o Estatuto do Idoso, foi estabelecido a impossibilidade de aumento após os 60 anos. As operadoras estão vendo nisso um grande nicho de mercado, porque como não pode haver um aumento, isso em tese justificaria eles praticarem um preço tão alto, absurdo como esse. Então, para as pessoas acima de 60 anos, é sempre importante verificar, primeiro, a possibilidade de ter um plano empresarial vinculado a alguma empresa, que seria uma alternativa, ou buscar, dentre as operadoras, aquela que ofereça um preço mais adequado. Uma dica importante para todo mundo que está ouvindo é essa em primeira mão, Mônica. Há a possibilidade de fazer a migração para outro plano. É o que se chama de portabilidade de carências.
Então, se o seu plano está muito caro, você não consegue mais pagar por ele, na própria site da ANS, tem o Guia ANS, que você coloca os dados do seu plano e ele automaticamente calcula para qual plano e a qual preço você pode migrar. Então, existe isso agora? Existe isso. Portabilidade de plano de saúde. Portabilidade de carências. De carências. E com um detalhe, fique atento porque em junho vai entrar em vigor uma resolução nova da ANS que vai dar mais direitos aos pacientes. Então, se você quer fazer a portabilidade, estude bem isso e verifique, porque em junho vai ser o momento ideal para fazer esse tipo de mudança. Não se conforme simplesmente com o preço praticado pela sua operadora. Já vamos falar disso em junho, tá? Opa! Vou fazer uma pausa aqui com o Gabriel, né? Porque quando a gente fala em dúvida, quando a gente fala em plano de saúde, tantas dúvidas vêm. E justamente sobre a questão da carência, né, Gabriel, que a gente está comentando aqui hoje. E olha só esse caso que você vai acompanhar comigo. Uma criança de 2 anos engoliu a moeda. O hospital para onde o Davi, que é o nome da criança, foi levado, não tem o equipamento para retirar a moeda. E a transferência para outra unidade não era liberada por causa do plano de saúde. É que o convênio da criança está em período de carência. Agora imagina o desespero dessa família. O exame de raio-x mostra que a moeda parou no esôfago, o que não deixa que essa criança, né, o que não deixa ela seguir para o estômago e que seja eliminada naturalmente. Vamos acompanhar o drama dessa família. O pequeno Davi sente muita dor por causa da moeda que está entalada na garganta dele. Dona Marli está desesperada. Teme pela vida do neto, de apenas 2 anos. Ele só tá dormindo, a gente só segura ele enquanto ele está dormindo, porque ele quer água, ele está com fome e ele está bem fraquinho. O Davi estava brincando em casa quando achou uma moeda de 25 centavos como esta. A mãe correu para tirar da mão do filho, mas não deu tempo. A família trouxe Davi para o hospital, mas foi informada que o plano de saúde não cobriria o procedimento para a retirada da moeda por causa do tempo de carência. Para isso, os pais deveriam pagar R$10 mil. O convênio tinha carência, não ia atender por causa da carência. E ele falou, se eu quisesse, era para levar particular e pagar R$10 mil por dia. O exame de raio-x mostra que a moeda parou no esôfago da criança, o que impossibilita que ela siga para o estômago e seja eliminada. Em nota, o Hospital Presidente informou que a criança está em observação, mas que o hospital não dispõe do equipamento para a retirada do objeto. Diz que a transferência do menino para outro hospital com o equipamento necessário foi pedida, mas que o plano de saúde não se manifestou. A médica fez 2 vezes essa internação e eles negaram. A primeira vez ela pôs só uma emergência, depois ela escreveu que ele precisava de retirar, mesmo assim eles negaram. Fábio, o pai do pequeno Davi, diz que contratou o plano de saúde em novembro do ano passado, mas não imaginava que ficaria desamparado em uma emergência como essa. Contratei o ano passado e foi em novembro, né? E eles falaram que eu tinha carência, mas se eu precisasse de urgência, eles falaram que eu podia usar. A família não tem condições de pagar um procedimento cirúrgico, muito menos uma internação. Enquanto aguarda uma decisão do plano de saúde, é obrigada a ver o sofrimento da criança. A gente, assim, sente não valendo nada. A gente fica com vergonha da gente mesmo. Igual ele falou, papai, não some, papai, não vai embora. Ele fica se apegando na gente, vai contar com quem? Entendeu? É muito triste isso. Ai, gente, difícil demais isso, Gabriel. Olha, é um caso absurdo de abuso praticado pela operadora de saúde. Se o hospital credenciado não tinha condições de fazer, isso é uma falha na prestação de serviços. Nesse caso, o paciente tem o direito de procurar um hospital que tenha essas condições, porque é um procedimento de urgência. É muito importante, Mônica, a gente fazer uma diferença. Uma coisa é carência, outra coisa é urgência. A urgência, de acordo com a lei, ela garante atendimento em qualquer lugar do país, 24 horas após a contratação. Então, no caso, a mãe do Davi tem que pegar por escrito essa negativa, procurar um advogado, procurar a OAB mais próxima e ter essa garantia. Ela não tem que colocar a mão no bolso
para fazer essa retirada, por ser um procedimento de urgência que coloca até em risco a vida dessa criança. Agora imagina, eles pararam a vida, têm esse direito e estão aí, espera, quer dizer, tem que cobrar mesmo, não é, Gabriel? Olha, o papel da pessoa que contrata um plano de saúde é realmente não se conformar com qualquer tipo de negativa. É lógico que existem as negativas que estão previstas e que têm que ser respeitadas, mas a maior parte delas decorre de um abuso, porque as operadoras entendem que nem todos vão procurar a justiça e vale a pena a negativa. Então, a gente tem que realmente falar mais sobre esse tema, trazer informação para as pessoas, para que uma mãe como essa não passe por uma situação desesperadora como essa, por falta, talvez, de uma assessoria jurídica que possa dar a ela todas as garantias que a lei garante. Deixa eu trazer mais perguntas para você, da turma que está participando. A Ana Paula, do bairro Planalto, ela quer contratar um plano de saúde. Aí, ela contou que exigiram dela que ela seja formada ou trabalhe com carteira assinada, mas ela é aposentada por invalidez. Como que ela pode agir nesse caso? Nesse caso, devem ter oferecido para ela uma contratação, um plano de adesão, que é vinculado a alguma categoria profissional. É uma das modalidades de plano de saúde. Agora, para ela contratar um plano individual familiar, não pode se exigir nenhum tipo de pré-requisito. Esse pré-requisito só é exigível para um plano coletivo por adesão. Por exemplo, os advogados podem ser inseridos no grupo de advogados dentro daquela operadora, assim como os médicos, profissionais liberais. Se ela já é aposentada, ela tem que procurar um plano individual ou familiar. Ela tem que mudar a categoria do plano que ela está procurando. Muito bem. Vamos para mais uma das grandes dúvidas quando se trata de plano de saúde, o rol de cobertura, né? Quais os remédios os planos têm que cobrir também é uma dúvida muito grande, né, Gabriel? É muito grande. Existem dois grupos de agências reguladoras. Nós temos a Anvisa, que regulamenta os medicamentos que podem ser utilizados pela população brasileira, a Anvisa. E a ANS, que estabelece um rol. O que é um rol? É uma lista de medicamentos que teriam cobertura obrigatória. Esse rol é muito defasado, ou seja, a Anvisa aprova mais medicamentos do que a ANS inclui na sua lista. Então, isso permite, e o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou, ou seja, já concluiu o entendimento de que esse rol da ANS ele é exemplificativo. O que isso significa? Que ele é uma lista que não encerra, mesmo não estando no rol da ANS, judicialmente é absolutamente possível a gente conseguir acesso a medicamentos, desde que aprovados pela Anvisa, que é quem dá segurança na utilização do medicamento. Deixa eu trazer mais pergunta para você, Mônica. Na empresa ofereceram um plano e afirmaram que não tem carência para doenças pré-existentes. Será que isso é real ou só disseram isso para ter maior adesão do plano na empresa? Não, isso é verdade. Para os planos empresariais de grupos de pessoas com mais de 30 usuários, aqueles que entram não cumprem carência, ainda que tenham doenças pré-existentes. Então, com certeza a empresa dela tem mais que 30 funcionários e a lei, nesse caso, garante que o novo funcionário, desde que ingresse no plano, ele fica sem nenhuma carência e sem nenhuma cobertura parcial temporária. É verdade, ela pode acreditar nisso, se a empresa tiver mais de 30 funcionários. Então tá, a gente falou de exame, aliás, de medicamentos em relação a exames. É a mesma coisa, a ANS estabelece um rol de cobertura obrigatória para exames. Agora, por exemplo, tem doenças que dependem de exames genéticos mais complexos que não estão nesse rol. Então, quem vai definir se deve ou não ser feito não é a operadora e não é o paciente. É a autoridade médica. É o médico que define a necessidade do paciente. Então, havendo a indicação médica para um procedimento que vinculado à necessidade daquela pessoa, a operadora é obrigada a autorizar. Quando se vai contratar, né, o que levar em conta e é preciso ler este contrato? Na sua experiência, a maioria das pessoas não lê o contrato? A grande maioria das pessoas não lê, porque são termos técnicos, são contratos muito longos e de adesão, em que o usuário não tem condição de discutir aquela cláusula. Então, ele fica extremamente vulnerável a qualquer tipo de imposição da operadora.
Então, a sugestão é, ao assinar um plano de saúde, procure um advogado para fazer uma análise em relação ao que está sendo contratado, procure um bom corretor de seguros que te esclareça o que você efetivamente está contratando, porque a surpresa depois pode ser muito grave. Pode ser um pesadelo, né? Exatamente. Coparticipação, como é que funciona? Tem um valor máximo estipulado para pagar? Como é que é isso? A coparticipação é um modelo que foi criado para que as pessoas possam pagar menos durante os meses e, na medida que faz a utilização, esse pagamento é feito. Cada usuário paga uma parte e a operadora paga outra. Então, isso é definido em contrato, existem limites estabelecidos pela lei de limite de coparticipação, então pode ser um barato que sai caro também. Então, é muito importante fazer essa verificação antes da contratação. A coparticipação é uma faca de dois legumes, e então é importante a gente sempre olhar isso com cuidado. A Miriam do São Jorge tem um plano empresarial, a operadora não vai renovar o contrato. O que ela faz nesse caso? Ela tem direito, de acordo com a lei, diante da não renovação, a aderir a um novo plano sem que tenha que passar por um novo período de carência. Então, a lei estabelece essa possibilidade e que vai ficar ainda mais clara a partir de junho, quando vai entrar em vigor essas novas regras. Já está marcado para você vir falar com a gente, tá? Com certeza. Só para a gente fechar, a Mônica fez cirurgia bariátrica há 6 anos e quer saber se tem direito à reparação das mamas. Ela chegou agora, por isso que eu estou trazendo essa pergunta, porque nós já falamos. E ela está muito deprimida por isso. Tem direito? A questão não dessa cirurgia reparadora, ela não é só estética, Mônica. Ela envolve a questão emocional da mulher, e isso tem que ser contemplado. Todo o compêndio de leis que existem, eles são feitos para atender a um princípio, o da dignidade da pessoa humana. E uma pessoa sem dignidade perde a característica até de pessoa. Então, com certeza, ela tem direito e, se houver negativa, o caminho é o Poder Judiciário. E aqui o pessoal pode procurar o AB? Aqui em Uberlândia, na região também, né? Para saber mais? Nós assumimos agora a presidência da Comissão de Saúde, Bioética e Biodireito da OAB de Uberlândia, com vários membros que estão lá à disposição para tirar as dúvidas da população, para prestar o melhor serviço possível. Procure o OAB, procure o advogado da sua confiança e não deixe com que o abuso prevaleça em detrimento do seu direito. Gabriel Mansotti, advogado especialista em Direito da Saúde, com a gente aqui, vai voltar em junho para poder falar dessas novas regras, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, tá? Mônica. Bom fim de semana para você, Obrigado. Um abraço na família, viu?